ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de Notícias. Pontualmente 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NEP TV. Hoje, sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2013. Nossa homenagem a todas as mulheres. Bom dia, Carlos. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. E atenção, 2 acidentes nesta madrugada na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. O primeiro foi na altura do quilômetro 216, na via lateral. Um caminhão e veículos de passeio, sem vítimas no local. Já outro acidente, na altura do quilômetro 220, na pista expressa, por volta das 2 da manhã. Um grave acidente com vítima fatal e outra ainda hospitalizada no NIPO brasileiro. Portanto, situação complicada na rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos, repito, na altura dos quilômetros 216 e 220. Um detalhe, né? Com esses 2 acidentes ali, a maioria dos veículos já desviaram para Ayrton Senna e ela também está terrível. Sobrecarregada. Sobrecarregada em virtude dos acidentes na Dutra. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca a guerra do petróleo. O Rio suspende pagamentos até solução para royalties. Na verdade, o governador Sérgio Cabral do Rio fez uma espécie de chantagem. Não vai pagar ninguém enquanto não resolver a questão dos royalties. Ele promete só pagar o funcionalismo público. E o Maracanã está no contexto, hein? Não, mas detalhe, né? Ele consegue alguma coisa porque vem aí a Copa das Confederações, vem a Copa do Mundo. Então, evidentemente, é uma chantagem. É uma pressão e o momento certo de fazer, não é? Folha de São Paulo destaca: Congresso derruba vetos e briga do petróleo vai para o Supremo. Estadão, velório de Chaves terá mais 7 dias. Corpo é embalsamado. Particularmente não achei uma boa ideia não, mas tudo bem. Embalsamou. O Correio Brasiliense destaca o troféu dos chavistas. Pois é, valor econômico, desoneração da cesta básica fará preços recuarem 8,5%. Acredite quem quiser. E o 0 hora, vejam só, São Paulo, Rio e Espírito Santo brigam, reclamam, esperneiam pelos royalties do petróleo. Já os gaúchos comemoram. 493 cidades do Rio Grande do Sul vão ganhar com royalties. Depende agora da decisão do Supremo, né? Mas se era para decidir no Supremo, não sei por que brigaram tanto lá, votando lá. Para quê? Ele mandava direto para o Supremo. Boa. Folha de São Paulo, Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos circula destacando: Câmara fixa reajuste anual e bandeira 2 para taxistas. Na verdade, ontem, a Câmara de Guarulhos derrubou o veto do prefeito Almeida em relação ao projeto vereador americano, que estabelece reajuste anual e bandeira 2 para os taxistas, data base para a categoria. Agora depende se a prefeitura, o jurídico, vai recorrer ou não. Bem provável que sim, mas quem sabe. E atenção, julgamento de Misael interditará Rua do Fórum. Vai ser um espetáculo. Televisivo, não? Televisivo, vai ser transmitido ao vivo.
Pois é, o centro de Guarulhos já é complicado, com uma rua interditada em frente ao fórum. Enchente derruba muro de escola no Haroldo Veloso. Forte chuva ontem à tarde na região do Haroldo Veloso. Muitos alagamentos e até a escola, Roberto Samuel, foi... É verdade, Pedro. Isso aí é apenas uma consequência. Toda a região do Taboão ficou completamente travada. Como nós já comentamos aqui, existem apenas duas ruas para sair da região central e para os bairros, que é a Monteiro Lobato e a Jamil João Zarif. Alagoas, Jamil João Zarif e Baquirivu, toda aquela região ficou completamente parada devido a esse alagamento. Você se esqueceu da João Paulo I. Não. Avenida João Paulo I. Não, quando eu estou falando da região mais para cá, Pedro, você mais só tem mais para o lado do centro. Nós temos apenas a Monteiro Lobato, para depois chegar até a João Paulo I. Exatamente. Tá certo. E governo diverge sobre início do Rodoanel Norte, de novo. Já anunciaram o governador, a obra semana que vem. Daqui a pouco vamos falar mais a respeito. Qual é o seu destaque, Roberto Samuel? Olha, Pedro, pouca gente estava sabendo, né? Pelo menos ninguém comentou que o Eloy saiu da Secretaria da Executiva Nacional do PT. Desculpe, né? senhor é ingrato, porque eu anunciei aqui em primeira mão não sabia. que ele iria, não sabia outra. Não. Eu anunciei que ele iria sair da Secretaria, que ele vai fazer um retiro, vai curso de inglês avançado, deve estar embarcando para a Índia. Tanzânia e Índia. Ele está indo para a Índia, depois para a Inglaterra, pelo que eu sei. Já que o Eloy vai dar uma olhada para nós. A vaca não é considerada como sagrada na Índia? Isso. Não, porque eu estou vendo uma série de reportagens, inclusive o Jornal Nacional, sobre a carne de cavalo. Descobriram que faz algumas prominências. Não, no Brasil também tem, né? O Bragança é conhecido aqui no Brasil. Em alguns países é uma iguaria, né? Então, você acha que aqui eles falam, nossa, carne de cavalo, que absurdo, né? E o pessoal daí, né, para as pessoas comer carne de vaca, que absurdo, né? E assim vai. Os coreanos, cães, né? Cachorro. Cães, Tá é sempre carne, né, Pedro Otávio? Bom, confirmada então a saída de Eloy Pietá da Secretaria Nacional do PT. No lugar dele entra Paulo Teixeira, que é também do mesmo grupo político Mensagem ao Partido. E aí o ex-prefeito Pietá deverá se ausentar do Brasil para aprimorar o seu inglês. E não pensem que ele vai aprender a tirar leite na Índia, não, porque lá é proibido, né? Não pode mexer nas tetas das vacas. A vaca é sagrada. The cow. Algum destaque mais, Roberto? Bom, ontem a sessão da Câmara até que foi bastante tranquila, viu, Pedro? Poucas discussões, né? Só quero destacar aqui o discurso do vereador Guti, né? Ele acabou falando mais uma vez que entrou na Justiça ao MP, levando para que o MP investigue a questão do IPTU. Paulo Sérgio, logo na sequência, bastante irritado, ele lembrou que o parlamento votou isso ano passado e que todos estavam realmente conscientes do que estavam votando. Ou deveriam estar, né? Ou deveriam estar. E que lembrou mais uma vez que... ele entrou porque ele não sabia? Ele votou contrário. E ele acabou entendendo, o Paulo Sérgio, ele sempre fala o seguinte, eu sou o vereador que mais defende o legislativo. Na verdade, o Paulo Sérgio quer uma postura mais corporativista. Mais presencial, eu diria. Mas também mais presencial. O engraçado é esse, que na hora de votar, vota do jeito que vem. Vota, ninguém fala que é afogadilho, ninguém fala que não deu tempo de ver, ninguém pergunta, pai, estou votando certo, o tio, estou votando... Não, eles fazem do jeito que eles querem. Depois que passa, aí sobram alguns expoentes tentando buscar um pouco da saudade do rescaldo. Aí entra na justiça, aí sobe no poste. Vem ao encontro, você disse no início, né? Os políticos depois reclamam da interferência do judiciário, mas também muitos procuram o judiciário, a verdade é essa. Bom, agora, a questão, quem reconheceu o presidente Eduardo Soutor da Câmara, no momento dos mais infelizes, reconheceu que a Câmara votou no afogadilho, ele contou a verdade. Sem conhecimento. Contou a verdade. Falou a verdade. Não pode falar a verdade. Eu não diria que ele confessou, né? Político não pode ficar confessando muita coisa. Ele acabou confessando sem querer, num momento de distração, falou bem, mas o que é? O negócio de... Ixi, aí levantamos sem saber. Roberto, quem presidiu a sessão ontem foi Marcelo Seminal. Exatamente. Começou com o Eduardo Soutor e, na sequência, o Marcelo Seminal. Eu só quero fazer uma observação, Marcelo Seminal, que é jovem, tem talento, tem capacidade, tem potencial. Tem. Mas, lamentavelmente, o velho golpe de vista. De novo, para encerrar a sessão, visualmente no quórum e acabou. Sabe o que o Seminal devia fazer? Aprender as coisas boas. Exato. As coisas erradas, Seminal,
Seminário, vai consertando, Seminário, vai entrando. Não adquira. Não adquira os velhos vícios. Não fica andando com a viatura junto ao canteiro central, com a luz apagada, que você arruma confusão. Por quê? Porque temos um painel eletrônico. Eu me lembro que antigamente, antes da informática, era chamado oral, verbal. Quem está presente, quem está ausente. Agora não sabemos quem estava presente, quem estava ausente, porque não interessa também saber, né? Lógico que não. Não interessa. O Seminário já pegou esse golpe? Visualmente na cor e tchau. Seminário, se você for chamado para ser goleiro, você vai dar um golpe de vista e toma um gol, Seminário. Toma. Vai tomar um plano. Fala, Roberto. Bom, ontem foram deliberados todos os requerimentos e projetos de leis que estavam pautados. Foram 166, então limpou a pauta, né? Sessão produtiva. Muito produtiva. Bom, o primeiro item da pauta da ordem do dia era o veto ao projeto de lei do Edmilson Souza, que falava sobre separação de lixo reciclável aqui na cidade de Guarulhos. O veto foi mantido, foram 18 votos sim, 2 não e 14 ausentes. 14 ausentes? Naquele momento, né? Brincadeira, hein? Bom, também mantido o veto ao projeto de lei que criava o Centro Municipal de Atendimento ao Idoso. Ele é assinado por diversos vereadores. E como você já adiantou aqui, foi derrubado o veto ao projeto de lei do vereador Edmilson Americano, que institui data para atualização das tarifas dos táxis no município de Guarulhos. Como o vereador americano é da base aliada ao prefeito Almeida, resta saber se o jurídico vai recorrer ou não, né? Aí depende de algum entendimento político. Agora, 14 ausentes, Roberto? Naquele momento, Pedro. Muitas vezes... Depois aumentou ou diminui? Acabou aumentando. Para você ter uma ideia, no projeto seguinte foram 26 votos sim ao veto. Então, havia vereadores naquele momento. Me impressiona que nós estamos num começo de legislatura, vários vereadores novos, né? Renovamos em quantos? 50%? 60%. 60%. Foram 20 vereadores novos, né? E apenas 14 da legislatura passada. O novinho Brasil chama novinho, mas já é velhinho, né? Já é velhinho. Inclusive ele assumiu, né? A vereança. E também ontem estava previsto, desculpa, inclusive ontem estava previsto para o vereador Arnaldo Souza assumir, né? Porque o vereador Pezão vai fazer uma cirurgia. No entanto, a cirurgia foi adiada e o vereador Pezão também adiou a sua licença. Piada pronta. Tem mais vereador sumindo que assumindo, viu? Vamos. 2 minutos, voltaremos, produção. Participe. 2451-2121, 2459-2727. A primeira é... As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? São mais de 50 milhões de jovens do Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the spectre and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hand it into that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, work about it makes the world go round.
7 horas e 14 minutos, 7 e 14. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Estamos checando uma informação. Já confirmada. Confirmada? O Águia está no local porque a ferida grave. Ali no Parque das Nações, atenção, Parque das Nações é quase Parque São Luís, entre a base aérea e o Parque São Luís, para quem não sabe. É um acidente doméstico, explosão de um botijão de gás, com muitas viaturas e até o helicóptero água da Polícia Militar no local. Trânsito está lastimável. É a João Paulo I. João Paulo I, né, que liga a base aérea até Bom Sucesso. O acidente da explosão do botijão de gás parou o trânsito, porque o Águia e as viaturas estão lá para o socorro. Tomara que não haja vítima. Se algum repórter dos nossos três estiver próximo, se dirija ao local. Parque das Nações, entre a base aérea e o Parque São Luís ou a Vila Aeroporto. Rodrigo, vê lá pro Pedro, vê lá, Rodrigo. O Toninho das Nações, nós podemos ligar para ele, né, Roberto? Estou sem o telefone dele aqui. Mas ele está falando, só escuta aí. Roberto, só uma parte, nós recebemos informação agora que até a oposição ajudou a deliberar, o vereador Geraldo Celestino também? É verdade, eu ia comentar isso na sequência. O próprio vereador Geraldo Celestino acabou agilizando os trabalhos, ele que acabou fazendo as leituras dos requerimentos de projetos de lei. É bom quando a oposição ajuda, pelo menos dá um entendimento, né? A oposição no momento é um pouco mais experiente, né? Já que a renovação maior foi da base do governo, né? Com certeza. Diga, Carlos Eu Alberto. lembro dessa decisão do TJ, porque outra vez volta à baila o assunto dos micreiros, dos perueiros, dos onibeiros e dos passageiros. Volta a proibição. Não, mas o que eu acho engraçado é o seguinte, que na primeira vara da fazenda aqui em Guarulhos é que surgem as liminares, o pessoal tem entrado com os pedidos. E o presidente do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, Ivan Sartori, suspendeu a circulação dos 23 perueiros que circulavam desde terça-feira em Guarulhos por autorização da primeira vara da Fazenda Pública da cidade. Ele também garantiu a validade dos contratos de mais de 300 micreiros que tinham sido anulados no dia 20 de fevereiro. Novela mexicana. Sartori considera grave lesão à ordem, segurança e economia pública a permanência da operação dos perueiros. Ele já tinha suspendido as liminares de mais de 200 perueiros em 7 de fevereiro a pedido da prefeitura. O presidente do TJ baseia a decisão no termo de ajustamento de conduta entre a administração municipal e o Ministério Público do Estado, que previa a licitação dos micreiros. Os perueiros já estão cientes da posição do TJ e não voltarão a circular hoje. Questionado da prefeitura, diz que não sabe para fiscalizar, se tem condição. Não vai. A advogada Marisa de Lima, que representa um grupo de perueiros, disse que tentará reverter no tribunal a decisão de Sartori, mas admite que é favorável que tenha que ingressar como um pedido no Superior Tribunal de Justiça. O presidente do sindicato de lotação, o Cícero Mossoró, representando os micreiros, afirma que soube pela reportagem da Folha da decisão, da revalidação dos contratos. E diz aquilo que nós falamos aqui, novela mexicana, não sabe como é que vai terminar essa briga. Primeira vara da Fazenda Pública em Guarulhos, dá liminar. Presidente do tribunal, caça. É assim, o escoteiro faz arte, o chefe do escoteiro repreende e assim vai. Vai, volta e não sabemos até onde vamos. Eu quero comentar mais esse assunto. Antes, o repórter Gabriel Espinosa, é com você. Bom dia, Pedro Notaro, um bom dia especial aos nossos ouvintes e telespectadores e principalmente às mulheres, que hoje é o Dia das Mulheres, então um bom dia também a elas. Pedro, eu trago as informações a respeito da criminalidade aqui de Guarulhos. Eu não estou no local do fato da explosão por vazamento de gás, mas tenho informações aqui dos policiais militares. É uma explosão que aconteceu agora há pouco, aproximadamente de 20 a 30 minutos, na Rua Argentina mesmo, Parque das Nações. Essa explosão aconteceu próximo a uma escola que tem ali, a Escola Marcília. Segundo as informações aqui, temos no local uma mulher e uma criança que estão feridos. Por conta disso, o helicóptero Águia já está se encaminhando para o local. Até o momento, 5 viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para a Rua Argentina, onde agora há pouco aconteceu uma explosão por vazamento de gás. Outra informação, Pedro, que eu tenho que passar aqui para vocês, é que na noite de ontem, na Rua Marinópolis, Presidente Dutra, por volta das 23 horas da noite, indivíduos portando um galão de combustível pediram para o condutor de um coletivo descer e atearam fogo no ônibus.
Então, bandidos atearam fogo em um ônibus lá no Presidente Dutra por volta das 23 horas de ontem. Pedro, até o momento, ninguém foi preso e o ônibus era da empresa Vila Galvão. É com você. Ok, obrigado, Gabriel Espinosa. Confirmada então a explosão de botijão de gás na Rua Argentina, no Parque das Nações. Muita movimentação de viaturas policiais, corpo de bombeiros, até o helicóptero Águia da Polícia Militar. 2 pessoas feridas, uma mulher e uma criança. Inclusive uma estaria entre os escombros, Pedro. A informação que eu recebo aqui é via torpedo. Parece que existe uma pessoa entre os escombros ainda. Daqui a pouco vamos tentar obter mais informações. Lamentável, né? Um botijão de gás é sempre uma bomba, viu? E você sabe que às vezes me espanto, Arnone, que de vez em quando eu vejo uns motoqueiros transportando 2, 3 botijões. De uma vez só. Parece um kamikaze. Dá uma pena e vai embora. Não, você que não, cuidado para não bater mesmo. Pois é, mas o dia que me impressiona isso, viu? Me impressiona. Vamos dar um rápido intervalo de produção, 2 minutos e voltaremos. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. If you're having any cold in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate, when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the spectre and you look 30 pounds underweight, and you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's above evermore, but your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, work around, it makes the world go round. Sete horas e 23 minutos, 7h23, conosco já no estúdio, Coronel Glauco, da Polícia Militar em Guarulhos. Bom dia, Coronel. Bom dia a todos os telespectadores. É uma grande oportunidade a gente ter esse momento para prestar contas para o cidadão guarulhense do que a Polícia Militar faz pela sua cidade. Já é o Rodrigo Souza que está na linha. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Coronel Glauco e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Nesse momento eu estou aqui na rodovia Presidente Dutra, onde aconteceu aquele acidente por volta de 2 horas da madrugada, Pedro. É exatamente aqui em frente à empresa Fibro e realmente a cena é impressionante. As carretas que se envolveram estão praticamente com as cabinas praticamente destruídas. Há minutos atrás aqui a Polícia Rodoviária Federal liberou o trânsito na parte central da via, mas ainda é muito delicado aqui porque há muitos curiosos. As pessoas passam aqui e querem ver o que aconteceu. Duas coisas me chamaram a atenção, Pedro. Embora o acidente tenha acontecido às 2 horas da manhã, essa pessoa que foi vítima fatal ainda se encontra aqui estirada, ela simplesmente foi retirada da via e está aqui no canto, em cima de uma grama.
coberto apenas com um saco plástico. E outra coisa também, como o acidente foi muito feio, Pedro, houve um derramamento de óleo que está caindo aqui numa das galerias fluviais aqui próxima. Já existe uma equipe aqui da CETESB, eles estão agora no momento na parte central da via lá, analisando as causas do acidente. É bem provável que depois venham ver também quais os danos podem ser causados aqui ao meio ambiente, Pedro. Rodrigo, o corpo da vítima ainda está no local? Ainda está no local, estou aqui a 1 metro dele, sem proteção alguma. Vários curiosos aqui passam, ficam olhando. Infelizmente é uma cena que a gente sempre tem comentado, mas se repete, essa demora aí da recolha de corpos vítimas de acidente na cidade, né, Pedro? A causa estranheza porque esse acidente foi por volta das 2 da manhã. Exatamente, Pedro. Ok, Rodrigo, obrigado. Você não aguardar, inclusive, a presença da perícia, né? Por isso não pode mexer no local e a perícia não veio ainda. Porque, aliás, uma perícia só aqui no Grande São Paulo, à noite, para atender um monte de cidade, mesma coisa de IML, vai demorar mesmo. Mas Agora, começou hoje o concurso, então hoje foram anotados 6. Palavra Pedro, dito pelo repórter proibido. Vale uma caixa de bombom, mande suas apostas, em quantas vezes ele dirá durante a semana que vem. Hoje é apenas um treinamento. Vamos lá. Quem trabalha mais é mais citado. Vamos lá. Graças a Deus. É porque aqueles que vêm depois vão trabalhar bastante para trabalhar como os que vieram antes já trabalharam. Atenção, o helicóptero aguarda no local lá no Parque das Nações. Há pessoas soterradas. É um acidente grave, hein? Ali no Parque das Nações, a explosão de botijão de gás. Então o helicóptero aguarda os bombeiros encontrarem pessoas soterradas. Acidente gravíssimo no Parque das Nações. Deixa eu registrar aqui. O Enibaldo Jardim, Nova Bom Sucesso, reclama que a rua Jorge Gonçalves Carolino, no Jardim Nova Bom Sucesso, não é pavimentada. E está completamente esburacada e intransitável. Bom, Coronel Glauco, quais têm sido as ações da Polícia Militar em Guarulhos? Bom, nós tivemos durante essa semana uma operação conjugada entre o comando de Guarulhos, o comando da Zona Norte de São Paulo e o comando da Zona Leste de São Paulo, mais o comando de trânsito e o comando da Polícia Rodoviária Estadual, um dos dias também com a Polícia Rodoviária Federal. Praticamente foram fechados todos os principais acessos à cidade de Guarulhos, com a Zona Leste de São Paulo e com a Zona Norte. O emprego de aproximadamente 200 policiais diariamente, nos horários de pico de roubo e furto de veículos e roubo e furto de cargas. Nós, no ano passado, como falamos no último programa, nós tivemos um aumento de cerca de 1% nos roubos em geral. É um aumento pequeno em relação a outras áreas do estado de São Paulo, mas nós temos que combater isso. E tivemos um aumento acentuado no roubo e furto de veículos e roubo e furto de cargas, que o objetivo dessas operações é exatamente coibir essa modalidade. Tivemos uma diminuição no passado de 6% no número de homicídios. Essa operação conjuga grandes comandos, é a razão de ser de uma polícia estadual. Essa é a grande vantagem dos países que têm polícias estaduais, exatamente você conjugar esforços de diferentes áreas para combater um problema único. Nós tivemos cerca de 1.000 pessoas abordadas, cerca de 30 veículos apreendidos, mais de 400 veículos vistoriados e cerca de 40 documentações entre CNH e documentação de veículos apreendidos. Então nós vamos tentando aos poucos fechar o cerco em cima dessa questão de roubo e furto de veículos e roubo e furto de cargas. Tivemos ações isoladas nesses últimos 2 meses e agora uma ação conjugada entre diversos grandes comandos da Polícia Militar, e os indicativos são de queda no número de roubo e furto de veículos nesses 2 primeiros meses. Agora, Coronel Glauco, o que vem assustando e preocupando é o surgimento de mini cracolândias em Guarulhos, na região da Fernão Dias, no limite com São Paulo, na região central de Guarulhos. Qual é a posição da Polícia Militar? Bom, a posição da Polícia Militar é a seguinte: o usuário de drogas não é um criminoso, a lei assim o determina. Nós não podemos tratar aquele que usa drogas como um criminoso. O que é o crime? O crime é o tráfico de drogas. Essa semana aqui em Guarulhos nós tivemos a apreensão de mais de 10 quilos entre cocaína, maconha e crack. Isso é crime, isso a polícia combate. A questão do usuário de drogas é um problema de saúde pública. Então nós não podemos tratar o usuário como algo
relativo à ação policial. O que nós vamos manter é a ordem pública. O principal desses locais não é em Guarulhos, é na Zona Norte de São Paulo. É a divisa. Nós realizamos nessas últimas semanas algumas operações exatamente na divisa para evitar que esses indivíduos adentrem a cidade de Guarulhos. Realmente, nós temos perto do rio, Cabo Sul, onde tem umas torres de alta tensão, diversos usuários, mas eles não estão na cidade de Guarulhos, não é competência da Polícia Militar aqui de Guarulhos. Muitos desses dependentes abordam as pessoas furtando e às vezes até intimidando. Sim, essa é a razão de nós termos um número relativamente alto na segunda companhia do 15, que é exatamente essa divisa, de furto de celulares, furto de relógios, furto de carteiras. São os pequenos furtos. Né? São os pequenos furtos, porque são indivíduos que precisam do dinheiro para comprar droga. E aqui eu tenho tido a preocupação nessa oportunidade que os senhores me dão de estar aqui, de esclarecer a população sobre ações da polícia, algumas precauções, de orientar as famílias a ter precauções com os seus filhos em relação ao uso de drogas. Nós temos percebido um aumento muito grande de usuários, crianças e adolescentes. A questão de 2 meses atrás, fazendo uma ronda lá no bairro do Pimentas, às 2 horas da manhã, verifiquei uma criança com 10 anos e o nariz dele todo manchado de pó branco, que era cocaína. E ele admitiu que havia usado. 10 anos de idade, não tinha família, foi largado pela família, foi abusado num abrigo, estava sem rumo, sem ter o que fazer. Então, a unidade familiar, eu vou usar o termo unidade familiar, pela amplitude que a família, o termo família vem tendo, até com decisões do Supremo Tribunal Federal, a unidade familiar tem que dar assistência para a criança, para o jovem, tem que dar amparo, tem que dar amor, tem que dar limites, tem que ensinar esses indivíduos a viver em comunidade. E a nossa sociedade, os nossos políticos, tem que deixar os menores trabalhar, porque quando o menor trabalhava, não tinha tempo de ficar fumando crack, cheirando, né? O molecado trabalhava na roça, ninguém morria. Tudo viraram homem, tudo trabalhador. Hoje a criança não pode trabalhar, mas pode cheirar cola, pode plantar bananeira, o que quiser. E aproveitando essa sua deixa, eu vou ser politicamente incorreto, não há o que justifique a menoridade aos 18 anos no Brasil. Como o que vigora na Europa em termos de direito penal, a teoria da adequação social, o indivíduo sabe que ele está praticando uma ação incorreta, contrária aos preceitos daquela sociedade, ele responde pelo crime. Não que ele vá ficar no mesmo presídio que um maior de idade, com um rapaz de 21, 22 anos, mas ele responde pelo fato. Cria-se um ambiente de impunidade em relação àqueles que praticam crimes e tem 16, 15, 17... Bolívia aqui do lado prende com 16, né? Por isso que nós não queremos mandar o nosso corintiano para lá, porque já viu, né? Aqui o coronel Glauco Antônio, do Jardim Nova Cumbica, solicita segurança pública na passarela, em toda a região, próximo ali ao Poupatempo. Nós tivemos, inclusive, uma matéria da Globo essa semana, talvez por isso ele esteja fazendo esse questionamento. Agora, as passarelas são de competência da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos colocado o policiamento em determinados turnos ou rondas de patrulhamento nas imediações, mas nós não temos competência. Agora há pouco mesmo o seu jornalista falou sobre um corpo na rodovia descoberto. O procedimento da Polícia Militar nessas questões é ao menos cobrir o corpo. Existem procedimentos padrões para ocorrências envolvendo homicídio ou morte. Algo impede, por exemplo, o senhor sabendo que está tendo um assalto à passarela do policial militar lá, não? Se houver o andamento do crime, o Código Penal permite. Agora, o preventivo lá não, né? Preventivo não, porque eu posso responder por abuso de autoridade. Tá? Eu diria o seguinte, coronel, no meu entendimento, a região do Poupatempo hoje tem tão movimentação de pessoas, um fluxo de pessoas, acho que até merecia uma unidade da Polícia Militar lá. Nós não temos condições de deixar viaturas estacionadas por 24 horas, por 12 horas num determinado local. Se só parar viaturas, vão também achar ruim com a Polícia Militar, porque ali é um ponto de trabalho na noite ali, não gosta que fica ninguém ali. Mas o que é possível fazer são pontos de estacionamento por 2 horas. Por exemplo, quem agora aqui se desloca nas principais vias de Guarulhos, em alguns horários nós temos viaturas estacionadas por 1 hora, 1 hora e meia,
que é exatamente um preventivo, uma proximidade com a comunidade local, o exercício da polícia comunitária. Mas nós não temos condições de manter essas viaturas estacionadas por mais de 1 hora, 1h30, 2 horas, e sob pena de comprometer outros segmentos da sociedade. Tá, ok. Obrigado pela participação, Coronel Glauco. Obrigado, um bom dia a todos. Até uma próxima oportunidade. 2 minutos e voltaremos. São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Sete horas e 36 minutos, 7h36, Radar de Notícias. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Atenção, vamos recapitular as principais notícias agora pela manhã, né? Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, complicada nas alturas dos quilômetros 216 e 220. Um corpo estendido no chão ainda no quilômetro 216. Ayrton Senna para, também com dificuldade por causa do problema da Dutra. Imagine só, com a Dutra complicada, as pessoas estão tentando vir para o centro pela periferia. Avenida João Paulo I, nós tivemos uma explosão de um botijão de gás na altura do Parque das Nações, entre o Cumbica e a Vila Aeroporto, o Parque São Luís, como queira. Então, situação muito complicada agora pela manhã. Imagine a dificuldade do morador de Bom Sucesso, dos Pimentas, hoje para se dirigir aqui para cá, região central de Guarulhos, ou até para São Paulo. Muita dificuldade, né? Uma das saídas seria justamente por onde esteve essa explosão de gás, né, Pedrão? Seria uma via alternativa, mas também já está bastante complicada a região, naquela região. Aqui, como é que é? Valcides, do Jardim Rosa de França, está reclamando, se queixando da unidade básica de saúde do Jardim Rosa de França. Tá ok, a reclamação do Valcides. Fala, Roberto, projeto de lei? É o projeto de lei que o vereador americano estava passando para a imprensa ontem, né? Veja só, projeto de lei 15/13, que dispõe sobre a instituição de gratificação por desempenho de atividade delegada. É a famosa operação delegada que ele está trazendo aqui. Segundo o projeto de lei, na justificativa, ele fala que é nos moldes da operação que foi iniciada em São Paulo, em dezembro de 2009, né?
É interessante observar o que vai fazer o prefeito paulistano Fernando Haddad, né? Porque a Operação Delegada era uma ação entre o então prefeito Kassab e o governador Alckmin, que eram afinados politicamente. Agora, o PT não vê com bons olhos a Operação Delegada. Aqui em Guarulhos não há interesse. O secretário de Segurança, João Darcio, já se manifestou contra a Operação Delegada. Eu acho difícil o entendimento. Há uma certa rixa política entre PT e PSDB nessa questão da Operação Delegada. Lá em São Paulo, como está bastante afinado também o Fernando Haddad e o governador, pode ser que consiga, né? Prossiga, né? Eu acho difícil. Aliás, você tirar essas coisas já vão implantadas, porque isso aí com a Operação Delegada, delegado, coronel ou não, o pessoal está fazendo bico mesmo, né? Mas a GCM é contra. Então, já é meio cultural. A GCM não faz bico? Boa pergunta. Será que faz? Mas é que só trabalha na guarda? Não sei. Não tem ninguém que faz bico? Lógico que faz. Lógico, para. Lógico que faz. E se cancelar... Agora fecham os olhos, deixam fazer, né? Aí começa a acontecer, como, lógico, vários policiais morrem, porque muita gente trabalhando vai aparecer. Daqui a pouco começa a aparecer casos envolvendo GCMs fazendo segurança. Vamos criar uma operação sem delegada, com delegada, para poder, sabe, regularizar. Para regularizar o bico, né? Eu, particularmente, eu também sou contra a hipocrisia. Lógico. O bico do policial militar existe, é muito melhor que ele esteja fardado e remunerado. Saber se ele quer estar fardado, né? Para fazer o bico. Muitos querem, né? Mas a maioria não quer para não ficar exposto também, né, Pedro? Mas seria uma forma de regularizar, né? Se for fazer num shopping center, num lugar bom, vai fazer na periferia segurança, ver se ele quer ficar. O ficar. Glauco está ali acompanhando, dizendo que sim, que a Polícia Militar é a favor da Operação Delegada. Então, lógico, não adianta fechar os olhos. Regulariza o que já existe. Até porque agora, aí ele tem direito ao seguro. Lógico, é o policial, está ali, ó. Ele não está a serviço naquele momento, mas ele é policial 24 horas, está fazendo uma segurança regulamentada e ganhando. É melhor um bico legalizado. Lógico, do que esconder, depois o policial morre, aí não querem pagar o seguro, não querem um monte de coisa, porque ele estava fazendo bico, porque ele estava em outro serviço. Eu tenho uma outra observação, viu, Hernani? Quando um policial ou um GCM está fazendo um bico para um comerciante, por exemplo, ele se sente obrigado a fazer alguma coisa. Às vezes ele nem pensa, olha, tem civis aqui, tem crianças, tem velhos, então, não, eu tenho que dar tiro, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu vou perder meu bico. Na Operação Delegada, não. Não, é verdade. Entendeu? Ele vai analisar, opa, não convém eu reagir. Vai reagir com o policial. Exatamente. Ninguém presta atenção, esse bico é perigoso. Às vezes o policial se sente obrigado, opa, eu tenho que sacar a arma aqui e dar tiro. Senão eu vou perder meu bico. Agora, se ele tiver com a farda, ele vai ter que ter a postura de um policial. E às vezes é melhor não reagir. Sim. Né? Melhor evitar um tiroteio, a verdade é essa. Certo? O que mais, Roberto? Bom, isso aqui nós tivemos para hoje, né? Agora, com esse monte de deliberações na Câmara Municipal, as comissões começam agora a emitir os pareceres técnicos, né? E até ontem, o que havia mais nas pautas eram projetos de leis vetados pelo Executivo. A partir de agora, acredito que tenham mais os projetos dos vereadores, principalmente os vereadores novos. Tomara, né? Principalmente se aquele painel eletrônico funcionar, né? Na última sessão que o Pedro... Ontem é alugado ou é da Câmara? Você não descobriu ainda? Não, também não. Também não foi atrás, Pedro, você falou que ia ver isso. Né? Eu e o Roberto Samuel estamos aqui esperando faz tempo, hein? Rapaz, você deu uma vocação para militar, que não é? Nem tenho. Por isso que foi rápido, não foi? Foi rápido. Que mais, Roberto? Bom, ontem a pauta toda da ordem do dia não foi deliberada, não foi discutida nem votada, né, como nós já adiantamos aqui, por falta de quórum. Havia ainda um veto para ser discutido e mais 2 projetos de lei que falam sobre denominação de praças. Né, um assinado pelo vereador Gileno e outro assinado pelo vereador Edilson Americano. Falando americano, o americano está tentando ligar aqui. Acho que a produção deixa fora do ar, né? Ele sabe mandar americano, ele sabe mandar americano, tá ligado? Não, faz isso não. Liga lá, produção, liga para o vereador americano. Dá trabalho ficar atendendo o telefone, né? Dá. Muita ligação, graças a Deus. Muita gente aqui ligando para o programa Radar de Notícias. Quero informações lá do acidente também, viu, produção? E mais, Roberto? Bom, vamos falar um pouco sobre a sua coluna, reticências? Minha humildade não permite. A sua humildade não permite, então vamos lá. Na página 3. Você não vai falar do PSDB, né? Não vou falar sobre o PSDB, não. Não vai falar, não. Vamos falar sobre as 5 semanas da ACR? A Associação Comercial vai ter disputa daqui a 5 semanas, viu?
Impressionante, viu, Hernani? Velhos inimigos estão se reencontrando, virando novos amigos. Velhos amigos estão virando novos inimigos. Mas dizer que o Decinho voltou. Não, né? O Decinho não é fazer isso, não. Ele é brilhante, o Decinho. Sabe, mas tem velhos inimigos virando novos amigos. Imagino. E novos velhos amigos virando novos inimigos. Quem diria, hein? Bom, por enquanto, legalmente só existe a chapa do Tayar, né? Ainda não foram registradas novas chapas. Acredita que pode ser mais uma ou duas chapas para disputar a presidência. Você também, rapaz, esse negócio de homofobia, coisa como está pegando. Ontem eu estava vendo uma matéria na televisão. Nossa. Não me lembro qual estado, uma escola, uma rede particular, preparou uma cartilha e soltou para os alunos estudar, para as crianças estudarem. E lá uma comparação, me parece, para explicar um projeto químico, sei lá, alguma coisa lá, fizeram um desenho assim, a menininha, os que se atraem e os que não atraem, né, num determinado de física lá. Aí eles mostram que o menininho dá certo com a menininha, o menininho não dá certo com a menininha, não dá certo com a menininha, tem que ser menininho com menininha. A Associação Nacional de Elétrica, não sei o que, entrou com uma ação contra a escola, porque aquele desenho é homofóbico. E ainda falando sobre... meu Deus do céu, até cartilha de criança na escola. Antigamente, hoje, esses dias, se soltar aquelas fotos que fazia não é no outro lá, não. Se soltar no catecismo, naquele catecismo que a gente estudava. Né? Nossa, o que você estudava? Você ia morrer, você ia pro inferno, aquele monte de fogo. Você publicar isso hoje... Nossa senhora, você está querendo queimar criancinha no Brasil. Pode escrever. Carlos Zéfiro. Não, estou falando do Zéfiro. O Zéfiro era outra cartilha. O Zéfiro ensinava coisas instrutivas. A principal notícia que você deveria dar hoje, ainda você não comentou, a falta de energia da Bandeirante. Que era o Dia Nacional e Internacional da Mulher hoje. A Bandeirante Energia vai bem? É um presente, hein? A Bandeirante Energia vai bem? Bandeirante Energia. É um assunto tão rotineiro que eu já ando com o saco cheio de falar. Você já anda sem energia. Nem fala. Acabou a energia ontem na região da Salgado Filho, por volta das 13 horas e 40 minutos, e voltou às 20h20. Estava o Jornal Nacional, 20h30. Estava o Jornal Nacional. 7 horas. 7 horas sem energia. 7 horas sem energia. Liga para lá, ninguém fala nada, ninguém explica. Atrás do prédio da Finanças ali, na rua lateral, tinham 2 caminhões ontem trabalhando lá. Não sei se eles estavam pintando a árvore, trocando o coqueiro. Será que eles estavam fazendo... Várias regiões de Guarulhos ontem sofreram o dia inteiro. Existiam outros locais? No centro, na região do Golpoúva, as pessoas relatando nas redes sociais. E por volta das 13h30, bem exatamente, e voltou por volta das 20 horas, 20h30 em alguns locais. Quase o... 7 horas sem energia. Quando o prazo seria de 3 horas, né? 2 ou 3 horas. Agora eu não entendo, é que, sabe, em Guarulhos vale tudo. Eles fazem o que bem entendem. A CDP Bandeirante é uma nojeira, isso é um descaso com a população. Vai piorar daqui para frente cada vez mais. Nós estamos falando no radar isso há 3 anos, que esse monte de torre, e não foi feito nenhum tipo de trabalho para aumentar a energia vindo para... Mas eu vou fazer uma observação. Vai piorar, hein? Vai piorar. São Paulo, a capital, estava com a mesma situação com a Eletropaulo. Veio até o governador Alckmin, lógico, no Morumbi, morador, e aí comprou a briga, lógico. Em São Paulo os leões são grandes, né? Os bacanas são... Aí houve interferência, houve cobrança. Em Guarulhos está faltando cobrança. Aliás, me permitam, eu ontem acompanhei a sessão da Câmara pela internet. Pois não. Aí ficou aquele sabe, parecia Palmeiras e Corinthians. O PSDB fez isso, o PT fez aquilo, sabe? Ficavam os tucanos e os PT. Não resolveram nada na cidade. Gente, vamos discutir a cidade. Vocês ficam discutindo a Dilma, o Alckmin, o Lula, o Fernando Henrique. Vamos discutir a cidade. O que está acontecendo? A Bandeirante Energia deveria ser um denominador comum das reivindicações de todos os vereadores de todos os partidos. Está faltando pressão sobre a Bandeirante Energia. A verdade é, Guarulhos, repito, em São Paulo compraram a briga. Aqui em Guarulhos ninguém comprou a briga ainda, não. Ninguém. Não sei nem por quê, hein? Lamentavelmente ela faz o que bem entende. Você sabe que na época da ditadura, para quem não sabe, quando o pessoal queria falar mal, que falava mal da Light, lembra disso? Era Light e a Caiuá. Agora nem da Bandeirante você fala mal. A Light e a Caiuá. Não tinha um ditado, vai reclamar na Light alguma coisa? Vai reclamar lá em Santa Anastácia, ela vai reclamar na Caiuá. Não, e eu com a Light. E eu com a Light, exatamente. Eu com a Light. Lá era Caiuá. Bom, falando ainda sobre a coluna do Pedro e falando sobre o PSDB,
O vereador Geraldo Celestino já conseguiu, Pedro, o número de assinaturas necessário para que nós já comentamos há alguns dias para a reapresentação do título de cidadão guarulhense ao deputado federal tucano Carlos Roberto. Aliás, eu acho ridículo isso que acontece na Câmara, não entendi ainda. Você era vereador, você apresentou um projeto, aí você deixou de ser vereador, perde validade? Tem que esperar alguém para endossar. É lamentável, viu? É lamentável o que está acontecendo nessa Câmara Municipal. Bom, e falando ainda sobre Câmara Municipal e sobre o Dia das Mulheres, vamos lembrar que hoje na Câmara Municipal existem 3 mulheres, né? São 2 suplentes e uma vereadora. A Verinha Souza, do PTdoB, que é vereadora, e 2 suplentes. Marisa de Sá, segunda suplente, e Dona Maria, a mãe do Dr. Ulisses, a primeira suplente. São 3 mulheres. No exercício da vereança. Exato. Na última legislatura havia 6 mulheres. Deu uma diminuída, hein? Sensivelmente. Sensivelmente. 7h49, pois não, Perdão? Eu estou aqui. Enquanto eu passo uns devaneios, umas pensas. Mas não posso falar o que eu penso. Não vai falar do Jackson 5? Bom, Jackson 5. Agora eu vou só assistir. Vamos lá. Quero avisar esse menino que trabalha na Folha aqui, que eu não aguento mais ver isso aqui, porque eu não conheço ele. Respeito o seu trabalho. Mas esse negócio de Jackson 5, vai show. Um cabeça de bagre do Corinthians que puseram para jogar aqui no Flamengo. Marcou 3 gols, já virou o rei da cocada, mano. Chefe da banda. Chefe da banda. Não é bem assim. Se ele fosse essa bala toda, o Jackson 5, fechou? Pode ter certeza que não ia estar no Corinthians de Guarulhos, que é o novo Flamenguinho. Ia estar no Corinthians de verdade. Agora, no Corinthians de verdade, aí eles mandam os que sobram lá, os cabelos de barco. Ele folheia o jornal e não acha. Eu estou tentando achar, não quero nem achar aqui. Jackson 5, mas não é o do Jackson 5, o do Michael Jackson, o Gato Nervoso, sei lá que troço que fizeram aí. Negócio de Jackson 5, não. Achou, Flamengo e Palmeiras B, amanhã. Flamengo e Palmeiras B amanhã. Então é Corinthians B e Flamengo. E olha aqui, o Jackson 5, olha aí, está prometendo um show para amanhã. Olha! A partir de agora ele passará a escutar. O Jackson 5 aqui, sabe o que ele descobriu? Ele disse que não sabia desse grupo, o Jackson 5. Ele não chegou a conhecer porque não é tempo dele. Mas ele vai passar a partir de agora, ouvir, para ver se ele faz um show igual. O cara confessa que não conhecia o Jackson 5? Vou dizer pra você, tudo negócio de tom, tudo mentira, para com isso, o cabelo de bagulho, o cara vai jogar aqui no Flamenguinho. Jackson Freve, Jackson Frave, dá licença. É Jackson 5 ou Michael Jackson? Qualquer coisa. Ô, Roberto. Perry Krieger. Cadê o... Ô, Roberto Samuel, você tá vendo? Você põe a coluna do Pedro, você pulou aquela notinha que fala... Você foi logo lá de baixo, vai lá de cima. Tem que ter permissão. Olha o papo dele. Não sou espelho, não repito sua imagem. Nem sou responsável. Você vai fazer domingo? Você vai fazer domingo? Domingo? Vou visitar minha mãe. Amanhã, Palmeiras B e Corinthians? E Flamengo? Amanhã? Na Rua Javari, no campo do Flamengo, na Moca. Vamos lá, Roberto, para ver o show do Michael Jackson. Michael Jackson ou Jackson Flávio? Jackson Flávio. Rua Javali? Javari, Pedro. Javali é aquele bicho. Eu ia perguntar quem paga o pato, mas tudo bem. O Javali come pato. Arnone, uma reclamação inusitada. O Jonas de Gombica disse que está tentando retirar o histórico escolar dele na Escola Municipal Carlos Franklin. Franklin. Eu conheci o vereador. Franklin, desculpa. Conheci o vereador, né? O saudoso vereador. O mandou a nota de parabéns para ele. É o Frangão, não é? Ele já tinha morrido, o Soutor mandou nota de peso. Parabéns. Pelo seu aniversário. Pelo seu aniversário dele, no meu. Conheci o saudoso vereador Carlos Franklin. Também conheci. É verdade. Muito bem. Ele disse que a diretora nunca está lá para entregar o histórico, né? Mas precisa da diretora? Precisa assinar, né? Mas eu consegui aquele meu lá de Santa Anastácio por telefone, né? Ele não conseguiu ao vivo aqui ainda. Tem cada escola. Essa escola é municipal? Carlos Franklin, no Jardim Comunidade, certo. O nome do vereador, tá certo. Que vergonha, hein? A escola é um dia a diretora vai estar lá para assinar, não é possível. Tem que eu acho que hoje ela vai assinar. Hoje, parece que eu vi ela com a caneta na mão já. Atenção, secretário de Educação, professor Moacir, dá uma puxada aí na orelha da direção da Escola Municipal Carlos Franklin. Você quer o histórico escolar e não consegue?
Agora, então, qualquer um deveria emitir esse histórico escolar também, né? Eu também acho... Bom, e as mudanças... Virgílio, o estádio amanhã aberto, público, Flamengo e... Foi liberado? E Palmeiras B? Claro. Mas o campo do Flamengo já foi liberado? Não. 262 para ver Flamengo e Francana. 262 espectadores. É? Verdade, hein? Mas vi um show do Marcos o Joque Chofreve. O Joque Chofreve que marcou 3. 5. 5? E o Corinthians foi liberado, né, a torcida? Foi, agora vai aumentar a torcida. Mas os caras estão presos aí, né? Não, estão esperando um menino aqui, de menor. Não colou, né? Entrou aqui, mas não deu certo, A colona, a chicana não colou. E a partir de segunda-feira, cuidado, semana que vem você andar no centro, vai haver o fechamento da Rua do Fórum, porque tem transmissão ao vivo do julgamento do Misael. Uma pergunta, por que fechar a Rua do Fórum? Eu não entendo. Por quê? Tá curioso, vamos numerar aí. Curioso não, vamos pôr... Carro de TV. Então, mas por quê? Por que não põe dentro do estacionamento lá? Né? Porque o carro de TV de São Paulo, eles acabam parando no meio da rua e ninguém fala nada. Eu já vi na rua 7 de setembro, quando a Justiça Federal estava no 7 de setembro, 4, 5 viaturas de empresas de São Paulo em cima da calçada e ninguém falou nada. Eu lamento essa decisão, não sei de quem foi, se é do Judiciário, se é da Prefeitura, eu lamento essa interdição dessa rua. Um desserviço para a cidade, para um espetáculo dantesco, repito, um espetáculo dantesco, não tem o menor sentido. Só é bom para um lado. Para a audiência? Para a televisão. Só. A audiência mórbida também, né? Mas tem. Mórbida. Mas dá. Mórbida. Né? Olha, e o que tem de pessoas, pelo menos 3 ou 4 programas, parece que focam nesse ponto aí, realmente é muito triste. Por que tem audiência, lamentavelmente? Lamentavelmente o povo gosta de ver sangue, bicho. Não adianta você fazer um programa e ficar falando aqui que todo mundo é lindo e bonzinho e não ficar achando os problemas que não Mas apesar disso, ainda o rádio está em 88% das residências. Viu? Muita audiência aqui, então o radar também está chegando toda Isso aí foi constatado pelo Fábio no levantamento topográfico. Apesar do avanço, inclusive apesar do avanço das novas tecnologias e mídias, o rádio ainda é líder. Esse levantamento não é topográfico, é radiográfico. Não, isso é segundo a informação. O Fábio foi através do Instituto de Pesquisas Fábio Chan. Fizeram eu conheço alguns institutos de pesquisa que participaram da última eleição aqui em Guarulhos, que é uma piada nacional. O resultado já estava pronto há 6 meses. Põe esse aqui, agora põe esse aqui para cima. Aí, aquele lá vai me dar tanto, põe esse para baixo, esse aqui vai me dar tanto, põe esse para cima. Uma vergonha nacional. Não tem nem CNPJ. Não tem nada, não tem nem papel para dar recibo. Escrever no papel de pão para dar os números. É uma vergonha. E o Instituto Cobra Coral, você lembra? O Cobra Coral é cobra criada. Hoje já é um cobrão. Cobrão grande, prevê chuva. Não se fala mais, né? Não se fala mais. Estamos ficando quietos que é fazer surpresa quando vier com outra informação. Já vem com... Não esperar dar outro troço aí, já não falei? E o Alan Neto tem visto, Roberto? Não tenho visto. Ele é o Cobra Coral, os dois. Ele conseguiu nomear 4 pessoas do grupo político dele. Parece que muitas pessoas estão debandando dos democratas, o DEM. Também? E Jorginho pegou um cargo... O Tadeu se arrumou, o Alan se arrumou. O Alan não é candidato a mais nada, né? Eu também gozar, né? Por que o Tadeu precisa se arrumar um negócio dele, né? Acho pequeno. Mas que é isso, gente? Você é a mesma coisa com um velho de 80 anos, precisa ficar rico, trabalhar. Pra quê? Vai ficar rico? Vai morrer, vai levar no caixão? Para se sentir vivo. Só para dizer que tem dinheiro? Mais do que precisa para viver? Para mostrar poder. A natureza para mim é coisa de sabe? A natureza não precisa ganhar, mas precisa ganhar. Isso aqui não dá para você viver. Isso aqui não dá para você ir o resto. O que já tem, vai o resto da vida. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Repetindo, situação complicada na rodovia Presidente Dutra e na João Paulo I também, lá no Parque das Nações, né? E não percam amanhã, na Rua Javari, Flamengo e Palmeiras B, o show do Jackson Five. Não, Jackson Five, agora é o nome dele, Jackson Five, é o filho do mundo, não é? Na Javali. Rapaz, quero ver o que eles vão escrever semana que vem. Eu não aguento mais, já foi 2 shows, chega, já fechou a turnê. Vamos embora, tchau, até segunda-feira, vai com Deus. Radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.